Olá pessoal, professor Paulo aqui com a quarta aula de ciências para o nono ano. Substâncias e misturas. Vamos fazer a diferença entre a substância e a mistura. Uma porção de matéria pode estar separada de outra. Nesse caso, ela pode ser uma substância simples ou uma substância composta, ou seja, eu tenho uma única coisa em um determinado lugar e terá suas propriedades como temperatura de fusão, que é onde ela sai do sólido para o líquido, temperatura de ebulição, que é quando ela sai do líquido para o gasoso, e a densidade bem definidas, porque uma mistura não tem essas temperaturas bem definidas, né? Então eu tenho uma substância só. Então vamos lá. Observação. Quando se usa o termo substância na química, significa dizer que essa matéria é pura. Então não se usa o termo substância pura, porque eu estou sendo redundante, né? Como se eu estivesse falando de matéria pura. Se eu falar o material é uma substância pura, o material é uma substância, o material é puro, tá certo? Então, quando se fala que um material é puro, tá certo? É porque ele é sozinho naquele ambiente, ele não tem resíduos de outra coisa junto com ele. Por exemplo, vamos citar aqui, ó, a água está dentro de um copo aí. Nesse copo, nós estamos vendo aí que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Quando ela vira vapor, temperatura de fusão é 0 grau, né? Que é quando ela deixa de ser sólido, passa para líquido. E essa densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por ml. Então, olha só, a água aí, ela está pura, não tem nada aí dentro da água. Ela é a água sozinha. Então, ela é uma substância, não é mistura. O cloreto de sódio. O cloreto de sódio também é uma. Se ele tiver só cloreto de sódio aí, né, que é o sal de cozinha, ele é uma substância pura. Nessas embalagens que a gente compra de sal no supermercado, lá tem dizendo sal iodado. Ou seja, eles colocam iodo dentro do sal, que é para diminuir algumas enfermidades que dão na garganta, na faringe, na laringe, né? Então, esse sal iodado, ele não é uma substância pura, né? Ele não é uma substância, ele é uma mistura. Ele não é puro, tá certo? No caso desse aí que está sendo mostrado, ele é puro. Digamos que aí só tem única e exclusivamente sal. E aqui o ferro, né? Nós temos só ferro. Se a gente tiver só ferro aí, ele é um material puro, que nós chamamos de substância. As substâncias são classificadas em dois tipos. Vamos lá. Ela pode ser uma substância simples, né? Quando é formada por um só tipo de átomo. Por exemplo, o ferro, o símbolo do ferro, o símbolo atômico do ferro é o Fe. Então, nessa imagem aqui, nós estamos vendo só o Fe, ou seja, só tem ferro aí. Então, ele é uma substância simples, né? Ele é um material puro e simples, formado somente por ferro. Não tem outro átomo aí. Olha só o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Nós temos dois oxigênios, é o O2. Mas só tem oxigênio, só tem um tipo de átomo aí, e é o átomo de oxigênio. Pode ter 10 átomos de oxigênio, mas continua sendo substância simples. Não é pela quantidade de átomo, é pelo tipo de átomo que forma as moléculas, as substâncias. Então, aí nesse caso aqui, nós temos um exemplo de outra substância simples, material simples, né? Material puro e simples. Aqui também é outro material puro e simples. Tanto o grafite, que a gente usa na ponta dos lápis, como o diamante, são formados única e exclusivamente por carbono. E por que eles são diferentes? Por causa da estrutura física com que eles são formados, né? O diamante, ele precisa de grandes temperaturas e grandes pressões para se formar da forma que é. E o grafite não, tá certo? Então vamos lá. São também substâncias simples, material simples, puro e simples. Por quê? Porque são formados única e exclusivamente por átomos de carbono. Agora vamos ver quando é que uma substância é composta. Quando ela é formada por mais de um tipo de átomo. Então olha só, a água
Como eu falei antes, a água aqui pode ser uma substância, o cloreto de sódio é uma substância se ele estiver sozinho. É uma substância? É. É um material puro? É. Mas só que ele é um material puro composto. Por quê? Porque olha aqui na fórmula da água. A água não é formada nem só por hidrogênio e nem só por oxigênio. Ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. Por mais de um tipo de átomo. Todas as vezes que eu tiver um material formado por mais de um tipo de átomo, ele é composto. Então aqui ele é um material puro, mas é composto, ou seja, é uma substância composta. Posso falar a mesma coisa. Aqui só tem o gás carbônico, não tem outra coisa junto do gás carbônico. Então ela é uma substância, é um material puro, mas só que ela é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por mais de um tipo de átomo. Ela é formada pelo carbono e pelo oxigênio. Eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Aqui na água eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando essa substância composta. Aqui na frente nós temos o C12, H22O11. Nós temos agora três tipos de átomo formando essa substância, né? Aqui é o açúcar, né? O açúcar comum, conhecido também quimicamente como sacarose, né? São 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio, né? São formados por três tipos de átomo. Então, também, se aqui eu tiver apenas açúcar, ela é uma substância. Mas por ser formada por mais de um tipo de átomo, ela é uma substância, sim, mais composta. Beleza? Agora só, vamos ver mais aqui. Mistura. O que é uma mistura? É a reunião de duas ou mais substâncias. Ou seja, por exemplo, se eu pegar aqui o açúcar e misturar com a água, eu peguei duas substâncias, né, compostas. Eu posso também pegar duas substâncias que não sejam compostas e juntar, que aí eu formo uma mistura. Vamos ver aqui, ó, a água e o óleo. Quando eu pego água mais óleo, eu estou fazendo uma mistura de água e óleo. E é uma mistura que não se junta. Ela é chamada de heterogênea, porque eu estou vendo duas partes diferentes. Agora veja aqui, se eu pegar a água, né? Aqui, professor, aqui o óleo é puro. Pode ser puro, não tiver nada dentro dele, ele é puro. Mas ele é puro e composto. E a água também é puro e composto. A água também aqui é uma substância pura composta. O sal também é substância pura e composta, formado por mais de um tipo de átomo, todos os dois. Aqui é o Na, ele é formado por sódio e cloro, o sal, e a água é formada por hidrogênio e oxigênio. Eu junto os dois e veja que eu tenho um único aspecto. Quando eu boto o sal dentro da água, o sal desmancha, né? Se dissolve na água, e aí eu não vejo mais o sal, só vejo a água. Nesse momento aí eu estou vendo um único aspecto, que é chamado de mistura homogênea. Nesse caso aí eu tenho uma solução. E por último aqui nós temos areia, água e óleo. Nós temos uma mistura de três substâncias, né? Que vai formar uma substância aí com três partes. Cada parte dessa é chamada de fase. Então eu tenho uma mistura heterogênea, né? O que é a mistura heterogênea? Como eu já falei, é que a gente vê mais de um aspecto. Estou vendo três aspectos. Estou vendo a parte da areia, a parte da água e a parte do óleo. Então, estou vendo uma mistura que tem três fases. Assim como a primeira aqui, uma mistura que tem duas fases. Quando essas misturas tiverem mais de uma fase, né? Ela é chamada de heterogênea. Por exemplo, que essa mistura aqui não só tem uma fase, só tem um aspecto. Então, ela é homogênea. Vamos passar para frente. As misturas são classificadas em, como eu falei antes, homogêneas, quando vemos apenas um aspecto em toda a sua extensão. Por exemplo, aqui eu estou vendo só a água, então ela é homogênea, apesar de ter sal aí dentro. Então, vamos dar exemplo aqui, ó, água mais açúcar, que é um dos exemplos mais simples que a gente pode dar. Quando o açúcar vai caindo lá, vai se dissolvendo, vai desaparecendo. E o sal também, quando eu vou colocando aqui, ele vai caindo, vai se dissolvendo, vai desaparecendo. Então, eu vejo só um único aspecto na mistura. Então, ela é uma mistura homogênea. Aqui tá, nem que eu usasse um microscópio, eu poderia ver
o açúcar e o sal que eu coloquei, porque eles ficam ligados quimicamente um dentro do outro. E aqui também nós estamos vendo aí essa imagem aí, é a camada atmosférica que envolve a Terra. A camada atmosférica também é uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu só vejo um aspecto. Na verdade, eu nem vejo nada, né? Estou vendo aí porque está concentrado. Mas é uma mistura formada por vários gases, formada pelo oxigênio, por 21% de oxigênio, por nitrogênio, 78%, por gás carbônico, vapor de água. Então, ela é formada por vários componentes e eu não vejo nenhum deles, na verdade. Então, é uma mistura homogênea. Vamos aqui. Vamos às misturas heterogêneas. Quando conseguimos ver, mesmo que seja com o auxílio de um microscópio, mais de um aspecto, que chamamos de fase, aí nós temos uma mistura heterogênea. Água e óleo, né? Como foi dado o exemplo lá em cima, estou vendo mais de um aspecto. Ver mais de um aspecto é heterogêneo. Quantos aspectos eu estou vendo? Um amarelo e o transparente, que é a água. Então, heterogêneo que tem duas fases. Nesse outro exemplo aqui, óleo, água e areia, estou vendo três fases. Heterogêneo que tem três fases, tá certo? Pessoal, se você pegasse, por exemplo, água líquida e botasse gelo dentro, aí seria mistura o que? Homogêneo ou heterogêneo? É a mistura heterogênea, porque eu estou vendo a parte líquida e a parte sólida. São fases diferentes. Apesar de ser a mesma substância, né? Tá certo? É a mesma substância, mas eu estou vendo um sistema heterogêneo. É uma mistura de água líquida com água sólida. É um sistema heterogêneo. Eu estou vendo duas fases, tá certo? O refrigerante, ele tá bonitinho lá, quietinho, não tô vendo nada. Aí você sacode, fica cheio de bolha. Aí ele é heterogêneo, tá cheio de bolha, você tá vendo as bolhas, e aí ele é heterogêneo. A bolha é um aspecto, tudo que você vê diferente dentro do sistema é uma fase. Então, se você vê coisas diferentes dentro de um sistema, ela vai ser uma mistura heterogênea. Para ser homogênea tem que ser assim, ó, bem bonitinho, só um aspecto, ó, só tem um aspecto. Heterogêneo vai ter mais de um aspecto. O sangue é homogêneo ou heterogêneo? O sangue é heterogêneo. Mas, professor, eu só vejo vermelho, mas com o microscópio você consegue ver os componentes do sangue, você vê os plasmas, você vê os leucócitos e tudo. Para a mistura ser homogênea, nem com o microscópio eu posso ver. Mas como é que eu vou saber? Ao longo do experimento de sua vida escolar, você vai reconhecendo, mesmo sem microscópio, alguns sistemas que são heterogêneos e outros são homogêneos. Os homogêneos são os mais difíceis da gente perceber, mas isso vai com o experimento escolar, tá certo? De acordo com que você vai aumentando seu nível de escolaridade, você vai estudando mais e você vai aprendendo mais essas coisas. Vamos citar aqui agora. Podemos fazer vários exemplos de misturas com substâncias simples, com substâncias compostas, com substâncias simples e compostas. Então, assim, ó, aqui nós temos exemplos de sistemas com substâncias e misturas. Vamos lá. Nós citamos bem aqui assim só substância do lado esquerdo. Então, aqui nós temos um sistema que só tem substâncias simples. Que são substâncias simples, professor? Eu já me esqueci. São substâncias que são formadas só por um tipo de átomo. Veja que aqui, essa primeira aqui, só tem a substância o quê? Só tem substância simples, só tem átomos verdinhos. Esse átomo que é a bolinha verde só tem átomo verde. Não tem outro tipo de átomo aí dentro. Então aí é uma substância, né, simples. No outro aí eu também só tenho um tipo de elemento, só tenho uma substância, não é mistura. Só que essa substância que tem aí nesse outro aqui, olha só, ele é uma substância composta. Ele é puro? Ele é substância? Mas só porque ele é composto, ele é formado por mais de um tipo de átomo. Só tem ele aí dentro, ó. Aqui uma molécula, essa molécula aí, que é essa substância, é formada por dois átomos, um preto e um verde, né? Só tem esse tipo de molécula aí dentro, não tem outro tipo. Então, ele é puro, mas é composto, porque tem mais de um tipo de átomo. Vamos para as misturas. Nesse primeiro caso aqui, olha só, nós temos três substâncias simples misturadas.
Nós temos a substância simples, que é formada só por átomo verde. Nós temos a substância azul, que é formada por 3 átomos azuis. E nós temos a substância preta, que é formada por 2 átomos pretos. Aí dentro é uma mistura? É uma mistura formada só por substâncias simples, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Aqui é o seguinte. Aqui nós temos 2 tipos de substância, né? Aqui é uma mistura? Só tem substância simples? Sim. Aqui é uma mistura? Como é que você... Por que esse aqui é uma mistura e esse bem que assim não é mistura? Porque aqui só tem um tipo, ó, de molécula. Aqui tem 3 tipos e aqui eu tenho 2 tipos também. Nós temos esse tipozinho azul com verde e nós temos o tipo preto com verde. Então é uma mistura. Só que esse preto com verde e esse azul com verde não são simples, eles são compostos. Então eu tenho uma mistura formada por substâncias compostas, né? Que são substâncias que têm mais de um tipo de átomo. Então aqui é uma mistura. Por quê? Porque eu tenho 2 tipos aí. O tipo verde com azul e o tipo preto, verde, preto, né? 2 tipos. Se tem 2 tipos diferentes, se são 2 diferentes, é mistura. Se esses 2 diferentes são formados por átomos também diferentes, também são compostos, tá certo? Veja que esse aqui são diferentes, mas os átomos que formam eles são iguais, ó. Esse preto só tem átomo preto, só verde e só azul. Esses aqui são diferentes e os átomos que formam as moléculas também são um diferente do outro. E nesse aqui é o último, nós temos aqui substâncias que são compostas e substâncias simples. Nós temos 2 tipos de substância. Também temos uma mistura. Mistura feita por uma substância simples, que é essa azulzinha, formada só por um tipo de átomo, e por uma substância composta formada por 2 tipos de átomo, tá certo? Então aí nós temos uma mistura que é formada tanto por substância simples como por substância composta. E aí nós temos aqui onde vocês irão encontrar esse conteúdo. Esse conteúdo pode ser revisto nas páginas 18 a 20 do livro. Né? O livro de vocês tem uma alusão sobre esse conteúdo aí que eu estou passando, assim como na atividade que acompanha essa videoaula. Então, vocês irão receber, né, esse vídeo quarta-feira, junto com a atividade, e irão me entregar segunda-feira. Lá na atividade, pessoal, tem de novo dizendo o dia e a hora exata que vocês que vão me entregar. Não fique querendo colocar antes, porque o grupo não vai estar aberto, tá certo? Beleza? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham entendido. A atividade não está complicada, tá em cima dessa videoaula que eu fiz para vocês aqui. Então, só assistir, não entendeu? Assiste de novo, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.